Para si que assiste a esta série de temas a partir da TV Adventista, quero desejar-lhe uma boa noite, sendo certo que este tempo, a partir de agora, servirá para refletirmos em mais um aspecto muito interessante nesta caminhada de reavivamento, para que a nossa decisão neste novo ano seja viver mais a missão. Disse-lhe ontem que hoje iríamos estar à conversa com o pastor Joaquim Nogueira, que para além de ter à sua responsabilidade a coordenação da região eclesiástica de Lisboa e Val do Tejo, é também o diretor do Serviço do Espírito de Profecia. O tema de conversa tem um título muito sugestivo e que merece desde já a nossa atenção. Se fosse fácil, estariam cá outros. Joaquim Nogueira, muito obrigado por estares connosco. É um privilégio receber-te aqui na TV Adventista para podermos conversar durante alguns minutos sobre este tema, um tema que tu escreveste para a revista Adventista e que tem um título bastante sugestivo, que é Se fosse fácil, estariam cá outros. É fácil testemunhar a verdade quando, no fundo, o mundo caminha num sentido diferente, ou seja, não está sintonizado com a mensagem da verdade? Antes mesmo de responder à tua pergunta, Jorge, eu gostaria de saudar os irmãos. Espero que esta semana possa ser uma semana de grande entrega e também pedir desculpa pela minha afonia, porque estou um pouco constipado, mas dizer-te que realmente a missão que nós temos a cumprir é uma missão, eu diria, impossível. Se nós pensarmos nos milhões de pessoas que estão à nossa volta, e nomeadamente aqui também, à volta de Lisboa particularmente, e nós somos tão pouquinhos, e às vezes presos com muitas coisas, como é que a mensagem vai passar para todas estas pessoas? Tem que realmente haver um reavivamento na Igreja. Quando olhamos para isso, vemos vários preconceitos, várias barreiras que existem, não é? Claro, e não só, o secularismo está presente e ameaça também a Igreja, porque todos nós vivemos numa lufa-lufa terrível e com a crise que está aí presente, e por isso nem sempre é fácil. E como dizia então este tal slogan, que é o lema dos fuzileiros, se fosse fácil, estariam cá outros. É óbvio que isto não é uma presunção, não é dizer nós é que somos os poderosos, nós é que vamos fazer a coisa, mas sabemos que a missão é impossível para os homens, mas ela não é impossível para Deus. E eu sei que Deus terá alguma forma de dar a volta a este sistema para que as milhares de pessoas que estão lá fora e que precisam de ouvir esta mensagem venham a recebê-la de todo o coração. Vamos ser surpreendidos por Deus. A questão é, estaremos nós preparados? Então sim, talvez nós possamos cumprir esta missão impossível. E nesta missão impossível, nós podíamos também juntar a este tipo de linguagem algumas expressões que Paulo utilizou e que são surpreendentes também. Por exemplo, Paulo utilizou expressões como louco, fraco, desprezável, termos que normalmente nós não associamos àquelas pessoas que têm a função de anunciar alguma coisa. Nós não vamos chamar uma pessoa que tem que anunciar louco, não é? Mas o que é certo é que Paulo utilizou estas expressões para demonstrar a forma como Deus, de alguma maneira, atua e como pode fazer atuar a sua Igreja. É claro, porque nós ao abrirmos a Epístola aos Coríntios, logo no primeiro capítulo temos estas palavras de Paulo, que nos falam de pessoas que vão pregar uma mensagem, primeiro que não é uma mensagem que colhe bem na sociedade, segundo, são pessoas, parece não doutoradas, não diplomadas, não capazes, por isso o que é que eles terão para nos dar? Mas lembramos que Jesus foi buscar quem? O Gamaliel, o Paulo de Tarso, mais tarde foi assim, mas não foi buscar os grandes e poderosos e os mais capazes da sua época, foi buscar pessoas muito simples, alguns dos quais nós não daríamos nada por eles. Alguns desprezados até, eram alguns desprezados, exatamente. Os discípulos próprios, eles olhavam para Judas como sendo o mais capaz, este é que vai ser o nosso ponta de lança poderoso, e estavam enganados. Claro. Porque Deus realmente procura pessoas que tenham uma grande vontade de servi-lo e depois Ele capacita-os, Ele dá-lhes a capacidade de poder levar esta mensagem de uma forma que farão admirar todos aqueles que ouvirem. Como é que de uma criança, de um velhinho, de uma pessoa simples, de um empregado fabril sem grande preparação intelectual, como é que ele fala estas coisas, como é que ele diz estas maravilhas, como é que ele vive dia a dia.
E isto vai perturbar as pessoas, sem dúvida alguma, que Deus capacita aqueles que chama, e são pessoas, diríamos, pobres para confundir os ricos, simples para confundir os poderosos e às vezes não tão intelectuais como nós pensamos e desejamos que haja na frente da igreja e na frente da pregação. Às vezes pessoas muito simples são capazes de ensinar os grandes doutores que estão presentes hoje em dia. Mas é interessante ver que Paulo usa a questão da loucura e atribui-a em parte também a Deus. Ele em 1 Coríntios, por exemplo, ele diz: porque a loucura de Deus, não é mais sábia que os homens. Claro. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Exatamente. Ou seja, isto é alguma coisa que choca, que tem que chocar a humanidade, não é? Porque os princípios de Deus são alheios às pessoas. Haverá alguns que ainda são similares, o desejo de justiça, do bem, mas hoje em dia nós corremos como loucos para satisfazer o nosso desejo egoísta. E por isso estamos em choque com aquilo que é divino. Parece-nos anómalo, qualquer coisa que não tem sentido. Amar os inimigos, que é isso? Se alguém me faz mal, eu quero pô-lo à margem. Talvez até lhe deseje mal. Claro. Mas Deus diz para nós fazermos bem e o amarmos. Isto é uma coisa do outro mundo. Vamos sempre em contramão. Sempre em contramão, sempre em contramão. Por isso é que é considerada, entre aspas, ironicamente quase, uma loucura. Uma loucura. Exato. E sem dúvida alguma que alguns de nós, e irmãos de igreja, jovens, poderiam estar a seguir carreiras importantes e por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, eles abdicam de certos privilégios, abdicam de certas posições sociais, algumas delas bem importantes, para ser pessoas humildes, servindo o seu próximo e respeitando os princípios de Deus. Não é isto uma loucura? Eu acho que sim. Com certeza que é uma loucura. Corresponde à realidade. A igreja, quer queiramos, quer não, é só uma. Não temos vários tipos de igreja. Deus formou a sua igreja e, no fundo, à sua igreja ele deu uma ordem: cumprir a missão. A igreja tem uma missão e a missão é levar a mensagem a todo o mundo, nesta geração, tentar levar a mensagem que anda em contramão, como estávamos a dizer. Agora, isto leva-nos a pensar que a igreja é muito mais do que aquilo que nós queremos ou idealizamos. Não achas? É óbvio, mas também não podemos reduzir a igreja apenas a cumprir a missão. Uhum. A igreja tem um programa polifacetado, em que há formação do nosso caráter, porque a santificação é um projeto de vida até à morte. Também há que louvar em conjunto. A igreja é uma sociedade de pessoas, é um grupo de pessoas. Mas deixa-me dizer-te, anulando, por exemplo, a sua missão, a missão da igreja, anulamos a igreja, ou aniquilamos a igreja, ou seja, a missão da igreja, de levar o Evangelho àqueles que não a conhecem, é crucial. Se isso não existe, a igreja é quase como um corpo que está em coma induzido. Claro. Funciona, ou cerebralmente morto. Funciona, etc. Tudo funciona muito bem, mas passa a ser um clube de amigos, passa a ser um ponto de encontro de jovens, passa a ser talvez um local de diversão, de satisfação também, jantando juntos, estando todos juntos. Isto é tudo muito importante. Mas se a igreja não é isso, deixa-me fazer-te uma pergunta direta, para tentarmos dar também uma visão clara do que é que pode ser a igreja. Para ti, qual é a definição que podemos dar de igreja? É uma escola, por exemplo? Também é uma escola. A igreja também é uma escola. Nós aprendemos todos os dias a estudar a palavra de Deus, não só em casa, mas também quando vamos à igreja. E não me refiro propriamente também só à escola sabatina. Claro. E muitas coisas que nós aprendemos na igreja. Há pessoas muito simples que eu já vi na minha vida e no meu ministério, pessoas simples, pessoas do campo, que são poderosas na palavra, e eles, junto a outras pessoas, dizem: como é que este homem ou esta mulher sabem tantas coisas? A igreja é, sem dúvida alguma, uma escola fundamental, uma escola para a vida. Eu até diria, é a maior universidade que nós podemos um dia inscrever-nos. Por excelência, não é? Por excelência, claro está. Mas a igreja não se resume, como dizíamos, à missão. A missão é muito importante. E talvez neste momento em que atravessamos, nós temos que novamente pensar: reavivamento, reforma, missão. Quando nós começamos a trabalhar, por exemplo, eu quero fazer uma caixinha de madeira, eu vou para a oficina e sinto que preciso de um serrote. E depois preciso de uma maquineta, depois preciso de uma chave-fendas, de qualquer outra coisa, de um pedaço de cola.
Então eu tenho que aprender também as artes de manusear esses elementos e essas ferramentas. E é assim que eu aprendo. Portanto, é praticando, também saindo, levando, que nós vamos sentir as nossas necessidades, vamos aprendendo, vamos buscando soluções e vamos evoluindo e crescendo também. No âmbito da missão da Igreja, nós podemos afirmar que a missão está resumida àquela passagem de Mateus capítulo 28, versículo 19, em que diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Claro que temos que não confundir ativismo com o cumprimento da missão. Às vezes o ativismo é fazer coisas soltas por aí, muita adrenalina espiritual, muita atividade, mas depois, resumindo, experimento não dá nada. É fogo de palha. Mas há aquele trabalho, que é o trabalho às vezes nos bastidores, nos lares, que não é visível. Isso é uma ação continuada, podíamos dizer assim, não é? Continuada, semana após semana, dia após dia, e as pessoas aderem à fé. E esse trabalho é o trabalho que nós temos que incutir nos nossos membros, em nós próprios, para que possamos transmitir esta mensagem maravilhosa que Deus nos deu e que nos resgatou. E como eu costumo dizer, se eu não me tornasse adventista aos 20 anos, eu hoje já não existia, certamente, absolutamente. Claro. Se formos ao livro do Apocalipse, nós vamos encontrar João a escrever muitas coisas que estão relacionadas com o nosso tempo presente, com os tempos em que estamos a viver hoje. E ele, no fundo, fala de 3 poderosos anjos, numa determinada passagem, e que ele diz que se levantam para proclamar ao mundo as advertências finais. Ou seja, o livro do Apocalipse mostra-nos aquilo que está a acontecer e aquilo que vai acontecer até à volta de Jesus e depois, quando Jesus voltar. Esta imagem que é, no fundo, apresentada por João neste livro e que é representada pelos anjos, é uma imagem que se refere a nós enquanto cristãos, sim, enquanto membros de igreja. Esses anjos não são nada mais, nada menos que nós, como filhinhos de Deus, que temos que ir proclamar altissonantemente essa mensagem poderosa. Mas deixa-me dizer, Jorge, que nós não estamos sozinhos nesta tarefa. Como já dissemos, a missão pode parecer impossível, mas para Deus não é nada impossível, e Ele coloca, há uma citação mesmo de Ellen White, que diz que Ele coloca as pessoas que estão em busca da verdade a virem ter connosco. Eu podia aqui contar algumas experiências, como ainda antes daqui chegarmos, eu te contei uma delas, em que as pessoas vêm à nossa procura, vêm ao nosso encontro. Nós só temos de estar disponíveis para apresentar a verdade a essas pessoas. E, portanto, esses grandes 3 anjos poderosos que vão levar uma mensagem, sem dúvida alguma, tremenda, somos nós. Temos de estar preparados, porque se tu fizeres a tua parte, se eu fizer a minha parte, se todos nós, como membros de igreja, fizermos a nossa parte, certamente que será um grande movimento mundial que se vai levantar para que, preparando a vinda de Jesus e para que as pessoas adiram à fé. Mas é interessante também ver numa outra perspectiva, não somente aquela em que Deus até nos faz chegar pessoas que têm interesse por conhecer a mensagem, mas também podemos ver, pelo exemplo de Jesus, que Jesus se misturava, digamos, com os homens, como alguém que queria o bem dessas pessoas, não é? Essa é uma citação muito bonita de Ellen White, que diz que Jesus misturava-se com o povo. Nós às vezes temos tendência em nos isolarmos do povo, não queremos ser contaminados, porque o mundo está tão mal, tem tantas filosofias que não se encaixam nesta loucura de Deus, não é? Claro. E por isso nós queremos sempre proteger os nossos filhinhos, protegemos a nós próprios. Então às vezes podemos criar uma política de ermitas, claro. E para a montanha. Até temos aquela passagem que Jesus se refere ao Pai, quando ele diz claramente: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Parece que temos aquela tendência de não nos misturarmos, mas Jesus misturava-se, mas não é? Isso é que é o importante, é ir ter com as pessoas e trabalhar com elas, saber quais são as necessidades e poder dar resposta às suas perguntas, às suas questões. Então nós vamos, como diz essa citação, granjear a confiança dessas pessoas. Quando as pessoas virem que nós estamos por bem, que queremos realmente a sua felicidade, a resolução dos seus problemas, que estamos ali para ajudar, que não é uma mera estatística que estamos a cumprir, ou uma missão que nos obrigaram a fazer, então eles vão realmente sentir que têm ali um amigo e abrirão o seu coração e tudo se tornar muito mais fácil. É o momento oportuno para nós dizermos, como dizia de Jesus: eis-me aqui. Claro. Aqui está, eu sou assim e assim.
E são as próprias pessoas que nos dizem isso. Quando nós somos simpáticos com elas, podem até nos criticar. Um jovem na universidade pode ser criticado pelos amigos, ou um empregado numa empresa criticado pelos colegas. Mas quando vêm os momentos de aflição, sabendo que ele é uma pessoa reta, é ele que vão ter. Dizer, olha, eu tenho um problema, queres-me ajudar? Claro. Portanto, isto é muito importante que nós também testemunhemos com a nossa postura, testemunhemos com a nossa vivência, testemunhemos com as nossas palavras. Claro. As pessoas apercebem-se que nós não dizemos palavras torpes, que não estamos com chocarrices, com coisas malévolas, que não criticamos os outros. E então têm confiança e aderem, e então, quem sabe, muitos deles vão ser salvos. Mas ainda temos uma igreja que, de alguma forma, quando ouve falar que esta missão é uma missão impossível, há quase como que um medo, uma insegurança que entra em nós ou que nos atinge e que nos retrai a pormos em prática aquilo que o Senhor Jesus nos pede, pois, não é? Mas, Jorge, tal como começámos por dizer, o preconceito está aí, o secularismo está aí. E quando nós vamos ter com as pessoas para lhe falar do Evangelho, elas recusam, liminarmente. Exatamente. Se alguém me bater à porta e dizer, olha, eu venho aqui para lhe apresentar a palavra de Deus, e, geralmente nós fechamos a porta, claro. Não aceitamos. Porquê? Porque hoje há muita falsidade, há muita gente que tem formas de evangelismo que não são as mais corretas, e é natural que as pessoas, numa atitude de defesa, não nos recebam tão bem. É por isso que o testemunho que nós damos é muito mais importante do que uma palavra ou um folheto que distribuamos. Claro. Tem que ser com inteligência, começando talvez por aqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos, por aqueles nossos conhecidos, pela mulher onde eu vou comprar o pão, talvez a lojinha onde vou comprar as minhas alfaces, começando por aí. Claro. E elas começam a ter simpatia por nós, nós somos amigos deles, quem sabe um dia damos um livro, uma revista, conversamos com eles, e muito bem, assim será possível chegarmos então a transmitir o Evangelho. Há uma frase que tu registaste no tema que escreveste e que eu acho que é particularmente muito interessante, e eu gostei muito dela, que diz, não é o caminho que é difícil, o difícil é que é o caminho. Isso estás-me a fazer lembrar o Jacques Ducan, que foi nosso professor, lá em Colonge. Ele é que nos dizia, quando tínhamos aulas de hebraico, e nós dizíamos, isto às vezes é muito difícil. Ele dizia, não é o difícil que é o caminho é que é o difícil. Sem dúvida alguma que nós vemos nesses corpos de elite, ainda ontem, ou no domingo, digo, em casa, lá com os meus filhos, estávamos a ver ginastas que fazem coisas espetaculares. Como é possível que dominam tanto o seu corpo? Mas aquilo corresponde a muitas horas de treino, de abstinência de muita coisa, para que eles tenham aquelas performances, que sejam capazes de fazer aqueles atos que nos parecem quase impossíveis. Como é que alguém domina o seu corpo daquela forma? E do mesmo modo, também connosco. Se nós tivermos preparação para seguirmos este caminho difícil, então tudo se vai tornar mais fácil depois. Porque esses ginastas fazem essas acrobacias de uma forma fácil. Quase se fosse natural, para mim, eu caía logo pelo chão fora, não é? Claro. Não aguentaria. Mas se nós insistirmos, se nós nos treinarmos, se nós nos envolvermos, tudo se vai tornar mais fácil. O caminho é difícil, mas depois vai resultar em facilidade. O nosso tempo está mesmo a terminar, mas de qualquer forma eu gostava de enfatizar ainda esta questão de que a mensagem ela é extraordinária. A mensagem que nós recebemos de Deus, as indicações que nós temos na Bíblia, o projeto que Deus criou para nós é sem dúvida extraordinário, é simplesmente surpreendente. A única coisa que eu te pergunto é o que é que nós precisamos, o que é que está a faltar na nossa vida para efetivamente nós nos tornarmos, não vou dizer seguidores de Jesus, mas vou dizer seguidores de Jesus a tempo inteiro. Claro, nós temos em primeiro lugar de nos dedicarmos a Deus. E eu já agora queria falar também para os irmãos que nos estão a escutar, que pudéssemos entregar o nosso coração a Jesus e termos uma sede, um amor, um desejo enorme pelas pessoas que estão lá fora, pelas almas. Ter esse amor que nos pode contagiar. Temos o texto de Isaías, todos nós conhecemos, e para mim é chocante que Deus venha ter com os humanos e diga, mas a quem enviarei? Parece que ninguém quer ir. Não é fácil. Os outros vão nos recusar, vão nos criticar, vão nos dar palavras não agradáveis. Mas a quem enviarei, diz o Senhor Jesus.
E eu queria perguntar ao meu prezado irmão que me escuta agora, estamos nós dispostos para irmos e dizer como o profeta, envia-me a mim? Será que nós estamos dispostos a nos consagrarmos a Deus pessoalmente, a sentirmos essa reforma, esse revivimento dentro do nosso coração? Então sim, isso vai ser possível se todos nós o fizermos, certamente que em breve nós estaremos na Pátria Celeste com Jesus. Joaquim, muito obrigado por ter estado connosco aqui na TV Adventista e de alguma forma termos passado estes minutos a conversar sobre este tema tão interessante e ao mesmo tempo tão importante para a Igreja a nível nacional e a nível mundial. Que o Senhor te possa abençoar. Não é o caminho que é difícil, mas antes o difícil é que é o caminho. E portanto, se fosse fácil, estariam cá outros. Mas ainda bem que estamos nós. E só temos de dar graças a Deus porque Ele nos chamou para este caminho e para esta verdade. A Igreja é apenas uma escola de militância, de preparação, de louvor, de aquisição de valores para serem proclamados na sociedade. Portanto, ser reavivado na missão é viver uma ação continuada que produzirá frutos para esta vida e também para a eternidade. Quanto a nós, marcamos encontro consigo amanhã, sempre neste mesmo horário, para que voltemos à conversa sobre outro tema e também com outro convidado. E amanhã será o nosso último encontro, onde receberemos a presença do irmão Paulo Sérgio Macedo. Não falte, pois iremos falar de um exercício tão necessário à nossa vida como é o exercício da respiração que fazemos permanentemente se queremos continuar a receber o oxigênio. Fique bem, voltamos a ver-nos amanhã.